Muito boa tarde a todos, antes de mais. É um gosto tê-los aqui e é um gosto tê-los aqui neste canto. Porque, meus amigos, este canto é o canto da língua portuguesa. A língua que partilhamos todos nesta mesa. A língua que nos faz entender aqui e lá e por o caminho. E esta língua, este canto, é um canto que tem estado connosco em todas as reuniões aqui do Estoril Political Forum. Ora bem, mas estamos também aqui porque as histórias da África e da Europa são indissociáveis. São indissociáveis. O passado partilhado durante séculos, para o bem e para o mal, foi vivido por nós e não nos podemos libertar dele. Mas estamos aqui, sobretudo, porque o presente reclama por mais proximidade, mais colaboração e mais apoio mútuo para ultrapassar os desafios comuns e lançar o futuro melhor para as gerações vindouras, aqui e lá. Porque a nossa segurança e o lançar de um futuro melhor para as gerações vindouras deve-nos ter em conjunto e não separados e não em oposição. Este é que é o tema deste cantinho. Na minha longa jornada por África, na nossa jornada por África, eu testemunhei diversos e complexos problemas e questões. O da luta das independências após a Segunda Grande Guerra Mundial, um processo extremamente doloroso e traumático para ambos os continentes. Presenciei também o da implementação dos regimes africanos da década de 70, meados da década de 90, um processo complicado, desenvolvido num contexto muito específico da Guerra Fria, e estamos hoje, todos nós, a presenciar o terceiro, que é o desafio da África moderna. A África pela instauração da democracia e promoção do desenvolvimento no continente, num contexto desafiador, mas que exige maior cooperação e maior proximidade do que nunca. É por isso que nós estamos aqui a falar. E é por isso que a vossa partilha desta nossa reunião é importante. Vamos, pois, ouvir as vozes conhecedoras da realidade atual e dos seus problemas para suscitar uma reflexão coletiva connosco. As apresentações vão estar no Moodle, quer da parte de Angola, que é sobre, digamos, o partidarismo em Angola e a sua situação atual, e a outra questão de Moçambique é sobre a participação dos cidadãos, enquanto cidadãos, no poder político. Vão estar na internet e o desafio que vos lanço aqui é que daqui decorram, pelo menos, 2 teses de mestrado sobre esta área, terão o nosso apoio comum, daqui dos que estão aqui, na verdade, e dos que estão lá. E, portanto, poderá ser uma excelente forma de vocês vos abrirem o vosso caminho a uma visão nova, voltada para o futuro, de 2 continentes irmãos que querem trabalhar em conjunto. Os palestrantes serão apresentados por 2 professores distintos desta casa. O Proença Garcia, que é também professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto Universitário Militar, é o secretário-geral da Academia Internacional de Cultura Portuguesa e diretor da Cidade de Geografia de Lisboa. Para a questão de estímulo à vossa participação, a professora Eugénia Gamboa, especializada na área de análise política de políticas públicas, é conselheira no Conselho Nacional de Educação e consultora sénior da Wisdom Consulting. A professora Eugénia tem uma longa atividade no campo da educação e da ciência, quer na Assembleia da República, quer na assessoria do Ministério da Educação. Portanto, é ela que vai estimular este diálogo convosco. Queríamos fazer um bocadinho diferente da sala principal aqui, queríamos estimular o diálogo convosco. Aqui ou em casa ou por o caminho. Bom. Ora bem, o que é que nos une nós 3? É que nós partilhamos esta devoção e este calor e esta proximidade com Angola na teoria e na prática. Nós, os 3, damos aulas em Climane, bem lá longe em Climane, na verdade. E temos hoje a sorte de ter connosco o diretor da Universidade Católica de Climane. Partilhamos este desafio e comulgámo-no. Nós comungamos este desafio na prática, assim como em Angola, assim como em Cabo Verde. Lembramos-nos todos, os 3, da Dona Dina de Climane, que de manhã, quando a gente ia dar aulas, ia perguntar: e então o que é que vocês querem para o almoço? Caranguejo, Dona Dina. A Dona Dina arranjava um caranguejo absolutamente fabuloso.
irreplaceable. Ela já não está no Quilimano. A partir da altura em que ela saiu, eu deixei de ir lá, porque realmente ou tem caranguejo da Dona Dina ou não tem. Ora bom, é este calor que nós comunhamos aqui, este calor, respeitando, no entanto, as especificidades e os problemas atuais que nós vamos ouvir com todo o calor. As apresentações vão ser colocadas no Moodle e vão ser enviadas por vocês logo disponibilizadas. E pronto, passo a palavra ao Proença Garcia. Muito obrigado, meu general. Boa tarde a todos. São sempre bem-vindos a mais um debate sobre a nossa África lusófona. Eu desta vez tenho o privilégio de poder apresentar apenas dois dos bons amigos do Instituto. O professor Daniel Medina de Cabo Verde, infelizmente, está com Covid, não pode estar presente, devia estar também no painel, mas temos connosco, eu apresento primeiro o Raul Tati e depois farei a apresentação do Lino, do professor Lino Samuel, que nos vão falar cada um sobre o seu território. Mas deixem-me começar por apresentar o Raul Tati, já te passo a palavra, Raul. O professor Raul Tati é doutor por Roma, na Universidade de Roma, e depois fez um segundo doutoramento connosco no Instituto de Estudos Políticos, de maneira que é um estímulo para vocês poderem estudar, dois doutoramentos. O Raul, além de ser um bom amigo do Instituto, colabora connosco, investiga connosco, publica, participa sempre no Instituto Political Forum, é também professor na Universidade de Lusíada, em Cabinda. E hoje vai-nos falar sobre a atual situação política em Angola. O texto do professor Raul está disponível para vocês ali, de maneira que devem ler, reler, sublinhar, porque vão ter uma parte de avaliação. De maneira, Raul, dispõe de 20 minutos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Primeira palavra de sincera gratidão ao Instituto de Estudos Políticos de Portugal, da Universidade Católica, pelo convite já reiterado, não é? São 3 vezes que já cá venho para esta conferência de Estoril. E então, na pessoa do professor João Carlos Espada, queria agradecer ao Instituto e também agradecer aqui aos meus distintos professores, o general Fontes Ramos e o professor Proença, que têm sido grandes animadores deste painel da África lusófona. Eu sempre tenho estado a defender que é preciso abrir as portas para um melhor conhecimento da nossa realidade africana nas nossas instituições cá na Europa. E eu creio que temos ainda muito trabalho a fazer na perspectiva até mesmo de chegarmos a criar dentro do IEP uma linha de investigação sobre os estudos africanos. Oxalá que isso aconteça. Que não seja apenas um painel nestes fóruns, não é? Portanto, eu vou falar-vos, aliás, uma partilha que vou fazer convosco sobre os atuais desafios políticos em Angola, hegemonia partidária versus alternância do poder. Para começar a minha reflexão, trago aqui um pensamento que me marcou há quase 20 anos. Eu sempre fui um daqueles pensadores africanos cético em relação à questão da democratização do continente africano. Aquelas teses que vocês já conhecem do afropessimismo, de que a democracia não é para os africanos. Eu também, por um tempo, militei nestas lides, mas a quando da preparação da minha primeira tese de doutoramento foi exatamente a crise africana e o processo de democratização em África. Deparei-me com o autor, Nyberg, com este pensamento. A capacidade humana para a justiça torna a democracia possível. Mas a tendência humana para a injustiça torna a democracia necessária. Isto marcou-me e eu me converti. Hoje, não apenas sou crente, mas sou devoto dos sistemas democráticos. Estou a trabalhar nisto,
quer como académico, quer como político. Então, o que vou aqui partilhar convosco é nessa perspectiva. Eu sou defensor da democracia, e a democracia vale para todos os povos, para todas as latitudes. As mudanças políticas e ideológicas operadas no início da década de 90 do século passado, com os novos ventos da democracia que ainda se enquadram no contexto da chamada terceira vaga, preconizada por Samuel Huntington, embora tenham sido vistas em Angola como a instauração da Segunda República, mantém ainda no poder o mesmo partido, Movimento de Libertação, que proclamou a independência. É a mesma coisa que acontece em Moçambique. Na África lusófona é apenas Angola e Moçambique, onde ainda não há alguma alternância. Somos irmãos siameses. A hegemonia do partido MPLA é atualmente o principal obstáculo da competição política em Angola, mormente para uma alternância do poder. Apesar de estar a passar por uma fragmentação interna com a nova liderança do presidente João Lourenço, o MPLA mesmo assim mantém a sua supremacia por força de uma partidarização das instituições do Estado. E tendo em conta a fragilidade do sistema democrático, que vai dando ainda passos bastante tímidos, e com a aproximação do novo pleito eleitoral em 2022, a alternância do poder por via das eleições, sendo embora uma crença difusa hoje na opinião pública interna, surge como um grande desafio à hegemonia do partido governante. Pretendo, nesta abordagem, partilhar convosco uma reflexão do ponto de vista da transitologia, escrutinando o barômetro atual da democraticidade das instituições do Estado em Angola, apresentando depois os cenários viáveis que se desenham no seu panorama político. A questão de partida seria a seguinte: será que o atual estado da democracia em Angola, onde ainda impera a supremacia partidária, garante uma transição política pacífica em 2022? Passo agora a falar um bocado sobre o estado atual da democracia em Angola. O Índice da Democracia 2022, da prestigiada revista Economist Intelligence Unit, coloca Angola entre os estados que nem sequer se enquadram no ranking das democracias imperfeitas, onde está Portugal e o Brasil. Não sei porquê, não sei quais são os critérios nesse caso. Angola está posicionado em 117º lugar no cômpito de 162 países e 2 territórios classificados, e faz parte do grupo dos regimes autoritários ou ditaduras autocráticas. Ditaduras autocráticas. Na perspectiva da minha análise, apesar do grande déficit de democraticidade evidente em Angola, não seria muito exato inferir que estamos diante de uma ditadura pura e dura, ou diante de um reles autoritarismo. A tendência atual, em termos de regime em Angola, é uma espécie de vai e vem entre o autoritarismo e a democracia puramente eleitoral. Embora a Constituição angolana tenha abraçado formalmente o regime democrático, persistem atualmente vários elementos que podem ser caracterizados como inimigos da democracia, onde podemos identificar, ipso facto, ainda receibos de autoritarismo. Cito alguns apenas: a degradação das liberdades políticas e civis, a precariedade dos direitos económicos e sociais, o controle e a manipulação dos órgãos de comunicação social, a partidarização do Estado e a falta da independência dos tribunais, sobretudo aqueles superiores, o endurecimento do establishment com a repressão policial das manifestações e um certo retrocesso do diálogo com a oposição e a sociedade civil. Os altos índices de corrupção política, patrocinada pelo partido governante, os excessivos poderes do Presidente da República, consagrados na Constituição, atípica em Angola, e a falta de lisura e transparência dos processos eleitorais.
Esse é o grande calcanhar daqueles das nossas eleições em Angola. O índice da qualidade da democracia em Angola, um estudo levado a cabo por uma organização angolana, Ovilongua, no âmbito do Observatório da Qualidade da Democracia, retrata avaliações negativas do desempenho da democracia em Angola, normalmente nos aspectos ligados à governabilidade e satisfação da expectativa dos cidadãos. O estudo levado a cabo na base de alguns indicadores, como os direitos dos cidadãos, o Estado de Direito, representação política, sociedade civil e participação, governabilidade e responsabilidade política. Dentre os cidadãos e os especialistas que participam do inquérito, há uma certa convergência sobre o fraco impacto desses indicadores na construção da democracia. Depois temos a Freedom House, que classificou Angola recentemente como um Estado not free, no seu relatório Freedom in the World, 2000-2001. Os indicadores de avaliação são os direitos políticos e as liberdades civis, que estão mesmo muito embaixo. Ora, isto abre o caminho para falarmos um bocado sobre o tal percurso da democratização em Angola. Angola está neste momento a ensaiar a sua transição de um Estado autoritário para um Estado democrático, tendo em conta que essa disposição constitucional deve ser entendida primordialmente como um fieri, como se diz em latim, né? Algo que se está a fazer ainda, em construção, e não é um factum, algo já adquirido. A democracia em Angola tem de ser analisada, estudada como um devir, como dizem os filósofos, dentro da dialética do já e ainda não. Trata-se de um processo ou de uma dinâmica em construção rumo a uma aproximação gradual ao ideal. Uma vez que estamos aqui a fazer alusão ao processo das transições democráticas que marcaram a terceira vaga, Marco Platner, que esteve ontem a falar, sugere que a melhor expressão para descrever o fenómeno das transições democráticas é regime change, mudança de regime. Afasta, porém, qualquer conotação com uma mudança causada pelo emprego da força militar externa, como no caso da intervenção americana e seus aliados no Iraque ou no Afeganistão. Para ele, a expressão regime change seria uma tradução literal da expressão grega metabolepoliteias, usada por Aristóteles. A mesma expressão tem, por vezes, nas línguas modernas, o significado de revolução. Nós, em Angola, tornou-se muito popular agora a expressão revu. Os revus são os jovens que querem mudanças em Angola. Né? Uma situação de transição não é propriamente uma democracia, mas é um caminho para a democracia. Considerando a pertinência dessas premissas, o caso de Angola reúne características que se podem enquadrar na perspectiva da transitologia. Segundo Tiago Lopes, a transição é um tipo de dinâmica sociopolítica na qual as regras de jogo e a própria natureza de jogo se encontram sob contestação. Ou dito noutros termos, as transições explicam o momento que medeia entre dois tipos de regime político. Em relação ao ponto de partida, são conhecidos os méritos, os deméritos, os sucessos e insucessos, o que funcionou, o que não funcionou. Já em relação ao ponto de chegada, entretanto sempre inalcançável, pairam muitas incertezas. Por isso, Tiago Lopes defende que as transições são fortemente marcadas pela incerteza das suas dinâmicas e das consequências dessas mesmas dinâmicas. A democratização é essencialmente um processo de transição de regimes políticos autocráticos ou totalitários para regimes políticos democráticos. Breviter é o processo que leva à democracia. A expressão terá sido usada primeiro por Bryce, em 1888, identificando-a com o processo que teve lugar com o arranque da Revolução Francesa. Esse processo comporta reformas ou transformações profundas na vida social, cultural, política e económica dos Estados. Alexis de Tocqueville, maior estudioso e autocientista da democracia, considera a democratização como o mais poderoso e imparável movimento da história da humanidade,
cujas mudanças estão ancoradas no desejo irreprimível que os homens expressam pela igualdade de condições e pela liberdade. A expansão de regimes democráticos à escala global, de algum modo, fora já vaticinada há mais de 200 anos por esse aristocrata, designando-a por Revolução Democrática. No encalço do pensamento do Tocqueville, Marc Platner, mais uma vez, interroga qual seria a natureza dessa grande revolução democrática. E responde, em primeiro lugar, ela tem que ver com a mudança nas condições sociais em que o homem vive, de tal modo que se trata primeiro de uma revolução social e só, ulteriormente, uma revolução política. Assim sendo, a democratização é um fenómeno histórico e, como tal, está sujeito à dinâmica das sociedades e da conjuntura internacional. E aqui vamos entrar na questão da hegemonia partidária, que é o fenómeno que nós temos em Angola e que nós estamos aqui a analisar como o principal obstáculo para uma alternância política. Angola é um dos estados da África lusófona onde, passados quase 30 anos da instauração da democracia eleitoral, em 1992, com 4 pleitos eleitorais já realizados, ainda não teve a experiência de uma alternância do poder. Embora, em 2017, uma nova figura política tenha assumido a liderança do país, sucedendo o antigo presidente Eduardo Santos, que esteve no poder durante 36 anos, o entendimento difuso é que não houve propriamente uma alternância política, tal como não houve uma transição. O problema tem que ver com a continuação do mesmo regime, embora com alguma maquilhagem. Levanta-se aqui uma questão cuja resposta pode ajudar-nos a compreender as dinâmicas políticas de Angola e seus desafios. O que mantém o MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, partido governante, no poder há 46 anos? A questão supõe várias hipóteses. A primeira, porque nunca teve um adversário político à altura. Lançamos isso ao ar. Segundo, porque o recurso à fraude tem viciado os resultados eleitorais. Possibilidade. Terceiro, porque o MPLA consolidou a sua hegemonia com a partidarização do Estado. E, por último, porque tem recebido sempre o voto de confiança da maior parte dos cidadãos eleitores. Deixo o julgamento ao distinto auditório. Há um autor português, Ricardo Soares de Oliveira, que dedica um capítulo interessante ao seu estudo sobre Angola e fala exatamente essa questão da hegemonia do MPLA e suas causas explicativas. Ao referir-se à estrutura do poder em Angola, constata que o MPLA passou a exercer um monopólio virtual em Angola depois de se sentir legitimado pela sua vitória militar. Em 2022, com a morte do líder guerrilheiro Jonas Malheiro Savimbi, o MPLA ficou mais forte ainda do que antes. Desde o final da Guerra Fria que o MPLA teve de se readaptar e reinventar. A existência e o domínio do Partido Estado-Nação passaram a ser mais camuflados. Para o autor, o regime do MPLA deve ser mais bem concebido como uma estrutura de dominação do Partido-Estado, onde os limites entre o partido e o Estado e a administração pública são virtualmente insignificantes. Reforça aqui ainda a ideia da existência de uma dominação partidária muito camuflada, já que a Constituição então aprovada em Angola consagra o princípio da separação de poderes e da interdependência de funções. Entretanto, esta relação entre o partido e o Estado é tão profunda e tão subtil que ninguém sabe onde começa e onde termina. Para agravar ainda a situação, a administração do Estado está subordinada à estrutura partidária. A quando da declaração da independência em 1965, o presidente Agostinho Neto dizia na declaração da independência que o partido MPLA teria primazia sobre o Estado. Vejam só. E claro que isso complica-se ainda quando se subordina tudo isso aos ditames do Presidente da República e titular do Poder Executivo.
Vou apresentar agora brevemente os cenários e vou concluir. Quais são os cenários prováveis diante desta situação que acabei aqui de retratar? No ano 2022, termina a atual legislatura e deverão acontecer eleições gerais em Angola. Tendo em conta as dinâmicas políticas internas, penso que podemos arriscar os seguintes cenários. Primeiro, vamos ter uma eleição livre, justa, transparente, cujos resultados sejam condizentes com a verdade eleitoral, abrindo assim as portas para uma alternância do poder. Se assim acontecer, o atual partido governante passará para a escola da oposição. Vai aprender a fazer oposição. Esta é a probabilidade que está neste momento a animar e a mobilizar não apenas as forças políticas na oposição, como até um grande movimento da cidadania apostada na mudança. Segundo cenário, o atual partido governante vence as eleições com transparência, lisura, consolidando a sua supremacia. Nesta probabilidade, ficaria mais uma vez adiado o sonho da alternância e da mudança de regime em Angola, facto que daria ao MPLA a possibilidade de celebrar 50 anos no poder em 2025. O último cenário, esse aqui é o mais nebuloso e o mais preocupante, que o atual partido governante manipule os resultados eleitorais se lhes forem desfavoráveis para evitar uma derrota. Esse cenário, tendo em conta as análises atuais de vários especialistas, pode culminar numa convulsão social com manifestações violentas. E queremos evitar isso. Concluindo, Angola é neste momento o país, ou um dos países da África lusófona, talvez também como Moçambique, que apresenta maiores desafios nessa perspectiva da transição política pacífica dentro dos jogos democráticos. A hegemonia do partido governa o país da sua independência, fato que o confunde com o Estado, é desde logo um grande handicap para uma alternância do poder por via eleitoral. Se, por um lado, a oposição política está pronta e abalada para a conquista do poder nas urnas, por outro lado, o partido que governa tudo faz para a sua manutenção no poder, funcionando como um freio contra a alternância. As nuvens de uma nova instabilidade política pairam no horizonte. Infelizmente, as instituições republicanas, como os tribunais superiores, os órgãos de inteligência, de segurança, os órgãos de comunicação social, por força da sua visível parcialidade e fragilidade, são ainda fatores de instabilidade. As dinâmicas atuais políticas, para se evitar o descambar da violência pós-eleitoral, deviam convergir num pacto de regime pré-eleições que aproxime as duas principais forças políticas, que é o MPLA e a UNITA, e agora foi criada uma frente chamada Frente Patriótica Unida, e a sociedade civil, nas questões mais fraturantes. Alguns analistas já deram o alerta de que Angola está a viver neste momento uma gestação que estão a chamar de uma revolução latente. Será? O tempo dirá. Para terminar, apenas um voto. O 80º aniversário, não é, da Carta do Atlântico, e o mote que eu ouvi para esta conferência é, tanto, essa construção ou estruturação de uma aliança das democracias. Eu gostaria que não se confinasse no contexto do atlantismo, mas que abrisse as portas para o globalismo. As democracias da periferia também contam para robustecer a democracia no total. Tenho dito muito obrigado. Muito obrigado, Raul. É sempre um privilégio ouvir-te e aprender contigo. Traçaste a situação de Angola e deixaste-nos 3 cenários para refletir.
e eu depois eu espero que a professora, tenho a certeza que a professora Eugénia vai dinamizar o debate à volta destes cenários, porque estava tão atenta como eu a tirar notas, sempre a aprender com o Raul. Bom, agora tenho uma boa notícia, Raul. Vamos ter, há uma cadeira que se chama Espaço Africano na licenciatura, é a única no Instituto, e vamos ter um projeto no qual eu penso que vais participar, já te falei nisso, sobre a África, e vamos incluir também o professor Canastra e outras pessoas da Universidade Católica, já falei com o Canastra sobre isso. Vamos fazer um projeto que espero que seja aprovado e a partir de janeiro tenhamos isso em ação. Em ação. Um aplauso. Agora, vamos mudar do Atlântico Sul para o Índico, onde também há um legado lusófono muito importante. A situação em Moçambique é um bocadinho diferente da situação de Angola. Houve uma vitória militar com a morte do Savimbi, como falaste, e depois há uma hegemonia do partido que ainda está no poder há 46 anos. Em Moçambique, houve uma guerra civil, depois da descolonização, longa, houve um processo de paz, com interferência das Nações Unidas, mas esse processo foi interrompido em 2013. Em 2013 voltámos a ter incidentes graves no centro do território, estamos a falar em territórios muito grandes. Eu, para ir de Maputo a Cabo Delgado, é a mesma coisa de ir daqui a quase a Moscovo, não digo Moscovo, mas são 3.000 quilómetros, é longe. É mais do que Frankfurt. Bom, são 3 horas de voo. São 3 horas de voo, só para terem ideia. De maneira que é preciso sempre ter a dimensão do território. E em Moçambique, na zona central, sobretudo na província de Sofala, Manica-Sofala, houve incidentes que espero que agora tenham terminado, mais uma vez com uma intervenção militar, com a morte de Nhongo, que estava sublevado. Mas depois, não satisfeitos com estas sublevações e com estes movimentos, ou com estas decisões partidárias que quebram o acordo de paz, tivemos incidentes naturais sérios. Há 2 anos o padre Alberto falou-nos aqui do fenómeno do furacão do Idai e das consequências que teve na Beira. E nós agora temos acompanhado seriamente os incidentes de Cabo Delgado. Incidentes que já vêm desde 2017. Ou seja, já vamos no 4º ano, faz agora em outubro. Este mês de outubro fazem 4 anos que começaram os incidentes em Cabo Delgado. Cabo Delgado tem 88.000 km². Portugal tem 92.000. É uma coisa grande. Mas houve uma ocupação física de duas cidades em Cabo Delgado importantes, 2 portos, e agora há uma intervenção não só das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mas depois da comunidade internacional. A União Europeia, por exemplo, criou uma missão própria para, a partir de Maputo, fazer a reforma do setor de segurança e formar militares, no Chimoio e em Maputo. Depois temos os norte-americanos a formar militares. Tivemos a intervenção de uma empresa militar privada, a Wagner, que correu mal, tiveram lá cerca de 3 meses, correu mal. Temos 1.000 ruandeses com acordo bilateral a intervir em Cabo Delgado e também em Sofala, que a gente sabe que eles estiveram também em Sofala. Temos agora uma intervenção da Comunidade de Desenvolvimento da África, South African Development Community, SADC, que tem à volta de 1.300 homens, uma força com comando, uma força conjunta, mas de comando sul-africano. É tudo um contributo para encontrar uma solução transitória, porque a solução não será militar. Este tipo de conflitos não se ganham com a ação militar, mas perdem-se pela inação militar. De maneira que vamos ver como é que vai ser uma coisa de longa duração e os nossos amigos moçambicanos têm ali um problema sério para resolver. Lembro que em Cabo Delgado o investimento de uma só empresa, que se chama Total, para não falar na Anadarko, só a Total investiu 15 mil milhões. 15 mil milhões. No Island Gas e francesa, está parado. E a Anadarko, que agora é ExxonMobil, comprou 25 mil milhões. Estão a ver? De repente já vamos em 40 mil milhões de investimento físico. Portugal investe perto da Galp, tem 4,5 mil milhões, mas é abaixo já de Cabo Delgado, não é na bacia do Rovuma. De maneira que estão a ver, tudo isto é um caldo que, com muitos interesses, podemos misturar nisto o tráfico
de estupefacientes vindo do Afeganistão, para o desembarque em Moçambique e depois vem para a Europa. Ou seja, aquilo é um caldo muito complexo, não é religioso, não é criminoso, não é subversivo, é tudo isto. É de cariz subversivo, porque destrói e corrói o Estado de Moçambique por dentro. De maneira que a comunidade internacional está atenta, vamos ver como é que isso se resolve. Mas não sou eu que vou falar, vou passar a palavra ao professor Lino Samuel. O professor Lino Samuel é o diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Católica de Moçambique, que fica em Climano, onde nós três temos o privilégio de frequentar, onde nós tivemos durante 10 anos o mestrado, dado por nós e depois em conjunto com eles, e neste momento nós temos um programa de doutoramento, já vem na segunda edição, terceira edição, já vem na terceira edição, onde o IEP também colabora e ajuda na coordenação científica. Mas o professor Lino Samuel era um homem da gestão, depois fez o seu doutoramento na inovação educativa e hoje vai-nos falar também de educação, diria que é educação para a cidadania, uma educação política e social, que é muito importante para resolver ou ajudar a compreender estes fenómenos que eu acabei de falar, que são muito complexos em Moçambique, de maneira que, Lino, faz favor. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Proença. O meu agradecimento é extensivo. Ao professor João Carlos Espada, o diretor do Instituto, pelo convite para participar nesta conferência. Como disse o professor Proença, sou Lino Marques Samuel, venho de facto de Moçambique, como contou a história, ainda é longa a história. Teríamos que ficar muito tempo para percebermos o contorno da história política de Moçambique. Mas eu vou tentar trazer alguns aspectos da nossa história. Primeiro, gostaríamos de enaltecer a colaboração que temos vindo a desenvolver com o Instituto, e esta colaboração permitiu que a Universidade Católica de Moçambique, a Faculdade de Ciências Sociais e Políticas, pudesse crescer, porque iniciamos com os programas de mestrado, agora estamos com o programa de doutoramento, já valavam 3 edições, e tudo fruto da colaboração com o Instituto. E ainda auguramos que voltemos a colaborar mais em outros programas de mestrado e doutoramento. Moçambique é um país, à semelhança do que o professor Raul apresentou, com diferentes contornos políticos. E um dos aspectos que marca a política ou a democracia de Moçambique é a questão da coabitação entre o poder local, as autarquias e os órgãos locais do Estado, no mesmo círculo, no mesmo raio geográfico. Partindo do princípio que os dois órgãos são do mesmo partido, pressupõe-se que não há problemas. Mas, quando a gente percebe por dentro, notamos que existem problemas de coordenação, problemas de colaboração. Por outro lado, nos processos eleitorais têm sido marcados pela fraca participação do cidadão, ou melhor, maior número de abstenção, principalmente nas questões de voto. E outras formas de participação quase que não existem. Também temos a questão da intolerância política, em que a oposição não coabita com o partido no poder. E é impossível manifestar-se como membro da oposição num determinado espaço e lugar e não ter problemas.
Portanto, é uma democracia, podemos dizer, em construção. Ainda carece de vários elementos e aspectos para que ela se torne uma democracia bem firmada. Por outro lado, temos a questão de uma paz aparente. Paz aparente porque, bom, ontem nas conferências dizia-se que para que haja democracia é preciso que haja uma paz efetiva. E nós vivemos uma paz aparente. Como o professor Proença disse, temos cenários de guerra no norte, em que toda a região, quase toda a região norte de Cabo Delgado estava nas mãos dos terroristas. Bom, primeiro começou o termo terrorista, começou o termo insurgente, agora são terroristas e depois não sabemos o que vai acontecer. E, por outro lado, temos a região centro, que também está num processo de guerra da junta militar da Renamo. Ou seja, a Renamo, depois do processo de desmilitarização, houve um grupo que não ficou satisfeito com os termos acordados para a desmilitarização. E este grupo voltou a pegar nas armas e entrou em guerra. Bom, não sei se é com o Estado, porque matam os civis. Os civis são os que mais sofrem. Então, estes elementos todos criam um problema. E nós, na Faculdade de Ciências Sociais e Políticas, quisemos estudar a questão da democracia em Moçambique, uma urgência para a educação social e política, mas tendo como enfoque principal a participação política e social do cidadão. Eu vou compartilhar convosco resultados de um estudo que nós, lá na faculdade, realizamos. É um estudo ainda em progresso, porque não terminou, e esperamos terminar no final deste ano, porque envolve 7 distritos da província da Zambésia. Neste momento, nós realizamos o estudo em 4 distritos e envolvemos 1.190 cidadãos. Com este estudo, pretendíamos perceber primeiro como é que o cidadão participa, ou se conhece os mecanismos de participação social e política. E depois, como é que é efetiva esta participação social e política nos diferentes momentos, não só nos processos eleitorais, mas também nos diferentes momentos da vida como cidadão. Então, desenhamos 2 grandes objetivos para este nosso estudo. O primeiro, queríamos, de facto, avaliar os diferentes fóruns de participação ativa do cidadão. E o segundo objetivo, queríamos compreender o nível de percepção dos diferentes atores em relação à participação política e social. O estudo, neste momento, decorreu em 4 distritos, com diferentes amostras, totalizando os 1.190. Um dos aspectos importantes que nós percebemos no nosso estudo é que a maior parte dos que participaram são as mulheres. Tivemos 49,8% contra 46,3%.
Explica-se por quê. O estudo foi realizado em distritos rurais. E nos distritos rurais, a mulher, ou a maior parte das mulheres, são desempregadas. Não trabalham. E como não trabalham, a responsabilidade da casa recai sobre ela. É ela que deve cuidar da casa. E como deve cuidar da casa, então sai poucas vezes de casa. E quando nós fizemos o estudo, encontramos mais mulheres em casa que homens. Razão pela qual o maior número dos que participaram no nosso estudo são mulheres. O outro aspecto que chamou-nos a atenção no nosso estudo é que 48,5% dos participantes são jovens, na faixa de 18 a 35 anos de idade. Para além de ser mulheres, também são jovens que já cuidam da casa. E 39,6% estão na faixa de 36 a 65 anos. Procuramos perceber dos nossos entrevistados, dos nossos inquiridos, se pertenciam a uma organização política. Aqui nós não quisemos dizer a um partido político para evitar transtornos durante a investigação. Preferimos dizer organização política. Então, dos nossos entrevistados, 59% pertencem a um partido político. E 34% não pertencem a nenhum partido político, mas chamou-nos a atenção uma pequena faixa dos nossos entrevistados, que está no 6,3%, que preferem não dizer se pertencem ou não a um partido político. Tem suas explicações, suas razões. É uma questão de medo. É o medo de, depois, com os resultados, poder ser mal interpretado e talvez ter consequências ou sanções. Pretendíamos também saber que tipo de... nas unidades residenciais têm realizado algumas reuniões. Os nossos resultados mostraram-nos que 71% dos nossos entrevistados têm tido reuniões do bairro. Bom, aqui o conceito, se calhar, é diferente, né? Mas o bairro é a unidade residencial dos nossos concidadãos moçambicanos. Então, 71% simplesmente participam nas reuniões dos bairros e mais nada. Há uma percentagem que participa em alguns encontros partidários, mas muita pequena percentagem. Quais são as formas de participação dos nossos cidadãos? 86% conhecem simplesmente o voto. É a única forma de participação política que conhecem, votar. Não conhecem nenhuma outra forma de participação política. Manifestações? Não, porque o facto de participar em alguma manifestação política é um problema. Mesmo que seja uma manifestação social, também é um problema. Corre o risco de morte, porque as manifestações não são totalmente aceites pelo partido no poder e pelo governo. Então, as pessoas evitam participar em eventos de manifestação, sejam elas políticas ou sociais,
para não ter consequências. Campanhas eleitorais é a segunda forma de participação que alguns cidadãos têm participado e conhecem. Trouxemos mais um outro aspecto que achamos interessante saber se os nossos cidadãos, os nossos entrevistados, conheciam de facto os dirigentes das áreas onde eles residem, uma vez que temos uma coabitação entre os órgãos locais e o poder local. 11% dos nossos entrevistados não conhecem, e só 88% conhecem os dois órgãos. Então, 11% não conhece quem é que os dirige. E os dirigentes mais conhecidos, entre o administrador do distrito e o presidente do município, os cidadãos conhecem mais o administrador do distrito. Mas o administrador do distrito é alguém que foi indicado pelo governo, enquanto o presidente do município é alguém que foi eleito naquele município. Mas conhecem mais o administrador que aquele que eles elegeram. Outros elementos, como, por exemplo, o presidente da Assembleia Municipal, quase que não é conhecido. Mas é o responsável pela fiscalização das atividades do governo municipal. Mas o mesmo não é conhecido. As autoridades comunitárias também são pouco conhecidas, mas são aqueles que vivem no dia a dia com a comunidade. Participação em reunião com os dirigentes. Queríamos saber se os dirigentes têm convocado reuniões com o cidadão para diferentes objetivos. E percebemos que 26% da população não participa nas reuniões com os seus dirigentes, porque nunca têm conhecimento onde acontecem e em que momento acontecem. Mas tem uma percentagem de 73,7% que diz que tem participado nas reuniões. Tipos de reuniões que os dirigentes mais organizam. São reuniões do bairro. Não há as reuniões dos conselhos consultivos para perceber quais são as necessidades do cidadão. São poucas vezes que são organizadas. Para o orçamento participativo, poucas vezes participam no orçamento, na elaboração e execução do orçamento, simplesmente participam mais, ou são mais convocados reuniões no bairro, e pressupomos que estas reuniões têm como fim mobilização partidária e não para o desenvolvimento das próprias comunidades. Espaço para apresentar nas reuniões. Há espaço para apresentar as suas questões, as suas preocupações. Há uma percentagem que diz que não há espaço para apresentar questões. 11% diz que não há questão de participação, de apresentação de questões. E nós, aqui só trago os resultados que nós depois tivemos que processar no SPSS, mas nas entrevistas que nós fizemos, alguns disseram-nos que não há participação efetiva. O que acontece são eleitos algumas pessoas para falarem em nome de todos. E aquelas pessoas que são eleitas vão lá dizer o que os dirigentes querem ouvir e não aquilo que devem dizer.
Os partidos que mais se notabilizam nas questões de educação social e política. A Frelimo saiu em frente com 75%, acho que é o mesmo cenário da MBLA. São os donos do país, então, como donos do país, eles têm mais capacidade financeira e mais capacidade de mobilização das pessoas, porque a maior parte das pessoas que participam nessas reuniões é por obrigação, não por livre e espontânea vontade. E os outros partidos, só temos mais dois partidos que se notabilizam, que é a Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique. E os outros partidos quase que não aparecem neste momento. Simplesmente aparecem quando é para as campanhas eleitorais. A avaliação do papel dos partidos políticos na consolidação da democracia. Nós percebemos que é fraca. O estudo mostrou-nos que a participação, ou melhor, o papel dos partidos políticos na consolidação da democracia é extremamente fraco. E da pontuação que nós tivemos entre o muito fraco e excelente, concluímos que o muito fraco é o que mais se notabiliza. Quer dizer que não há uma participação, não há uma motivação, não há uma participação política no sentido de promover a democracia. Então, concluímos que, em termos de participação política do nosso cidadão, só conhece um único mecanismo de participação, que é o voto. O resto dos mecanismos de participação política são quase ou são desconhecidos pelos nossos cidadãos. Há um afastamento entre os políticos, entre a política e o próprio cidadão. Existe um afastamento entre estes dois organismos, entre essas duas figuras, o partido político e o cidadão. O cidadão sente-se quase que à margem dos processos de participação democrática. Recording in progress. E, terminando, o papel dos partidos políticos nas questões sociais e políticas é fraco. Então, o que podemos concluir é que os partidos políticos aparecem mais quando é o momento de voto, caça ao voto. Depois disso, desaparecem e a população e o cidadão não conhecem mais os partidos políticos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lino. Eugênio. Agora é a minha vez de agradecer aos dois oradores que nos trouxeram belíssimas apresentações e um bocadinho uma pintura muito rápida daquilo que se está a passar tanto em Angola como em Moçambique. Temos pena de não ter o nosso amigo de Cabo Verde, mas que infelizmente o Covid trocou-nos as voltas. E, efetivamente, eu acho que temos matéria mais do que suficiente para estimular um debate. Efetivamente, o professor Raul Tati traçou-nos aqui 3 cenários possíveis do que irá acontecer em 2022, de se efetivamente o MPLA será finalmente a hegemonia que se verifica em Angola com o domínio do MPLA há tantos anos, se vai manter ou não. Os cenários não são muito favoráveis, devo dizer, porque as projeções que são feitas dão para uma continuidade e, portanto, eu fiquei com uma certa dúvida. Depois vamos ouvir as vossas questões, mas se depois o professor puder esclarecer
Ou seja, efetivamente há uma partidarização do Estado, que é praticamente natural, não é? Ao fim de tantos anos. E a questão que se coloca é, muito bem, vamos imaginar que há alternância, mas a partidarização do Estado mantém-se. E, portanto, haverá sempre alguma resistência ou não. Deixo o desafio depois para a nossa discussão. E depois nós tivemos ali o nosso querido amigo, professor Lino Samuel, no fundo a trazer-nos não só aquilo que se vive em Moçambique, infelizmente eu deixei de poder ir dar as aulas exatamente por causa da instabilidade política e militar que se vivia na região, que é uma grande pena. E efetivamente ele trouxe-nos um outro tipo de desafios que também Moçambique vive, que é a nível da participação. Mas também já agora, antes de lançar aqui o desafio aos nossos alunos, eu também chamava a atenção que eu fiquei um bocadinho espantada, porque efetivamente nós tivemos agora eleições locais, regionais, autárquicas, e a nossa abstenção também foi elevadíssima. E não é apenas a abstenção em si que é o problema, ou seja, a não participação não é apenas o problema é muito mais profundo que isso. E isso eu também gostava de ver. E fiquei francamente preocupada com com o facto do estudo mostrar a questão do medo. Não é? Nós estamos a falar de estudos científicos, académicos, que são anónimos, em que as pessoas não são identificadas e mesmo assim há o medo. E depois se pudesse explicar um bocadinho, porque isso também traduz aquilo que realmente se passa em Moçambique. E antes com estes dois desafios, eu ia perguntar na plateia se mais desafios e mais questões... Muito bem. Eu se calhar iria propor, vamos juntar duas ou três, está bem? E depois dar a palavra aos nossos oradores. Boa tarde a todos. Eu sou a Sara, sou angolana, e ia fazer uma pergunta ao Dr. Rui Tati, que é se ele acredita que os partidos atualmente na oposição em Angola têm a intenção de valorizar a democracia ou de criar a tal da revolução social que o Dr. Tati sugeriu, ou então será o mesmo do mesmo. Obrigado. Boa tarde. A minha questão também seria para o professor Raul Tati. O professor Raul Tati falou muito em MPLA versus UNITA. Eu que estou de fora, mas que gosto muito de Angola, vejo também um terceiro cenário que se calhar não faz sentido nenhum, mas que é a inclusão do MPLA. Ou seja, nós atualmente temos um bocadinho dois MPLAs, quando João Lourenço chegou com o combate à corrupção. Nós agora vemos que se calhar isso foi um bocadinho instrumental, não foi uma coisa tão pura quanto isso. Agora com o regresso do presidente José Eduardo Santos a Angola, será esse terceiro cenário do próprio... Desculpa. Boa tarde, sou Francisco Guimarães e eu gostaria de perguntar aos nossos oradores o que é que Portugal pode fazer para reforçar os laços com Angola e Moçambique, neste caso, e que papel é que poderá ter também para combater esta hegemonia dos dois partidos, tanto em Angola como em Moçambique. Muito obrigado. Eu gostava de perguntar ao professor Raul Tati se pensa que há a possibilidade de haver uma certa pressão internacional ser sentida dentro do MPLA para que as eleições que vão acontecer sejam livres e transparentes, ou se acha que é um elemento que não faz qualquer diferença nas eleições. Obrigado. Pronto, eu agora ficava por aqui e ia passar a palavra pela mesma ordem das apresentações e iria passar a primeira palavra ao professor Raul e depois ao professor Lino para responder. Muito obrigada. Agradeço pelas vossas questões e vou começar pela questão colocada pela querida professora Eugênia Gamboa, relativamente à questão da partidarização do Estado. Bom, é muito inverossímil que, se houver alternância em Angola, venhamos a ter mais um partido no poder por mais 40 anos. É inverossímil. O que criou
a partidarização do Estado foi o excessivo tempo no poder do mesmo regime. E é claro que depois também outro fator que eu falo no texto que está disponível, não está aqui no resumo que eu fiz, que a questão da própria guerra civil ajudou o MPLA a controlar o Estado, não é? Enquanto a oposição político-militar, que é a UNITA, perdeu muito tempo nesse sentido. A UNITA só há 19 anos está a fazer a sua transformação em partido civil para disputar o espaço político nas instituições republicanas. Já o MPLA está ali enraizado há muito tempo, não é? Agora, eu creio que não é muito provável que se vá por aí em termos de voltar à parte... Aliás, a atual direção que os partidos da oposição estão a levar é mesmo aquela de abrir as portas a maior participação dos cidadãos. Isso vai evitar exatamente a questão da partidização do Estado. E também, pouco a pouco, as instituições vão tomando cada vez mais um sentido mais republicano. São instituições do Estado e não são do partido político. Portanto, isso é fundamental. É preciso distinguir o partido daquilo que são instituições do Estado. A polícia tem que ser republicana, os tribunais devem ser independentes, não é? Independentes completamente, e não subjugados ao Poder Executivo. Não é? Que mais? O resto também. Não é? Ora, relativamente à questão colocada pela minha compatriota Yacera, não acredito que venha a ser a mesma coisa, porque os cidadãos hoje, eu sou da sociedade civil, não pertenço a nenhum partido político. E eu faço muita luta para que a democracia seja construída pelos cidadãos, pela cidadania consciente e participativa. Se as coisas ficarem nas mãos dos partidos, é claro, vamos passar novamente por esse arbítrio, não é? Agora, se os cidadãos começarem a ganhar consciência de que é preciso ocupar o seu lugar na construção dos valores da democracia, é improvável que tenhamos esse cenário de voltar a controlar tudo a partir de um partido político. E a alternância não é só alternância, é também mudança. Relativamente à questão colocada por um amigo, não disse o nome, relativamente à questão da implosão do MPLA. É verdade isto. Neste momento o MPLA está a ver um problema interno, muito profundo. E é claro que não é só você que está a fazer essa leitura, muitos já fazem essa leitura de uma possível implosão dentro do MPLA. Alguma coisa está a fervilhar, né, nas hostes do partido. Aliás, isto como em tudo na história, tudo tem seu tempo, não é? É a dinâmica da vida e da história. Onde é que está hoje o Partido Comunista da União Soviética? Não existe, não é? Naqueles tempos que nós crescíamos, havia um partido muito forte do Mobutu, no Zaire, MPR. O MPR era o partido do povo, quer dizer, todo o povo zairense era MPR. Caiu o Mobutu, o MPR também desapareceu. E eu tenho receios que o MPLA, como dizia um funcionário sênior da Embaixada Americana, que era assessor de assuntos políticos e econômicos, o MPLA deixou de ser apenas um partido político, mas é uma holding que controla miríades de empresas, de interesses empresariais. E agora, com essa questão da luta contra a corrupção, se houver uma alternância no poder e as coisas entrarem nos seus queres, é claro que vai ser o fim do MPLA. Porque muitos estão lá, mas não são, já não se identificam com o MPLA. Por quê? O MPLA que veio da luta colonial, da guerra colonial, já não é o mesmo de hoje. Porque aquele MPLA tinha ideologia. Este não. Hoje é problema do capital, de oportunidades. Oportunidades para negócios, etc., etc., para cargos. Né? Então, isso tudo, creio que pode, de alguma maneira, resultar no descalabro desse partido político. Não seria bom para a democracia em Angola. Eu, pessoalmente, gostava
que o MPLA passasse para a escola da oposição e aprendesse também a fazer oposição com paciência. E deixar os outros também governarem. Pronto. E nas próximas eleições de 2027, concorra de novo e talvez possa conseguir. Mas precisa de uma repristinação o MPLA, não é? Nessa perspectiva. E a última questão, relativamente a Portugal, não é a última, tem ainda outra aqui, sobre a pressão internacional. Pronto. Bom, Portugal, claro que pode fazer, no domínio das relações, aliás, estamos aqui. A academia já está a fazer. Agora, aquilo que os políticos fazem, muitas vezes deixa muito a desejar, porque essa diplomacia nem sempre é assertiva relativamente aos interesses de um determinado povo. Muitas vezes a diplomacia está a calcionar interesses de grupos, de clientelismos, etc, etc. Portanto, mas, por exemplo, se todas as vezes que nós tivemos eleições em Angola, a comunidade internacional, os observadores que lá estiveram, sempre disseram que foram eleições justas. Justas. E houve uma figura portuguesa, que vocês muito bem conhecem, não vou dizer o nome, que foi ao Parlamento Europeu dizer que aquelas eleições não foram tão justas em Angola. Né? Mas o que é que podia fazer? O que é que podia fazer? Absolutamente nada. Agora, pressão internacional, bom, essa coisa de pressões, eu não gosto muito disso. Né? Não gosto muito disso. Eu creio que as mudanças devem partir das dinâmicas internas. Dinâmicas internas. Porque a pressão pode trazer depois outros problemas. Né? Eu acho que vou ficar por aqui para dar o tempo a outro interveniente. Muito obrigado. Obrigado pelas questões. Bom, professora Eugênia, a questão do medo está ligada à fraca divulgação ou à fraca abertura do governo na participação política do cidadão. Porque sempre que aparece alguém para fazer uma pesquisa, olham como alguém que foi mandado por alguém para vir espionar. A questão da espionagem, que até já existe até nas comunidades rurais, mina todo o ambiente de pesquisa. Então, não é possível fazer pesquisas de forma livre e aberta sem ser conotado com alguém que foi mandado pelo... Por isso, às vezes, as respostas são condicionadas. Sim. Pode não ser aquilo que eles queriam dizer, mas por medo de amanhã, se calhar, esse depois vai dizer que eu respondi isto e depois vou à cadeia, vou não sei lá o que. Então, a abertura democrática ainda é muito incipiente. Então, daí surge o medo. E eu também vou fazer um pequeno comentário em relação a alguns aspectos que foram colocados ao professor Raul. A questão da participação, a questão de alternância no poder. Eu acho que o cenário é o mesmo. O cenário é o mesmo. O cenário que se vive em Angola é o mesmo que se vive em Moçambique. Bom, aqui a questão ia deixar para Portugal e os portugueses. Né? Por que esses dois países, filhos de Portugal, têm estes problemas? Isso é quase provocatório. Isso é quase provocatório e há exemplos contrários. Não, é mesmo uma provocação, professora. Sim. Então, a alternância no poder ainda, para Moçambique, ainda vai levar muito tempo. E eu acredito que o partido agora no poder não está preparado para sentar do outro lado. Não está. E se isso acontecer, bom, poderemos adivinhar que o cenário pior possa acontecer. Porque não estão preparados. Até ao momento,
não estão preparados, nem de perto nem de longe, para sentar do outro lado. A partidarização do Estado, isso já não é preciso questionar, porque para você ascender a um cargo de chefia no Estado, você deve primeiro mostrar o cartão. Se não mostra o cartão, não vai ter nenhum cargo, não tem nenhuma promoção. E pior, se mostra o cartão contrário, desce. Desce para o pior lugar. Já não vais para nada. Então, isso revela que há um controle do partido no poder sobre todas as esferas sociais e políticas. Não é possível movimentar-se fora daquela esfera. Não é possível. O que Portugal pode fazer? Bom, eu acho que a resposta é a mesma. Os políticos sempre têm objetivos. Então, as ajudas entre políticos procuram atingir um determinado objetivo. Se calhar, talvez incentivamos mais a participação a colaboração ao nível da academia para consciencializar o cidadão sobre a necessidade de uma participação ativa nos processos eleitorais, ativa e consciente. Talvez isso possa mudar o cenário, mas ao nível político as alianças já foram estabelecidas. Eu gostava muito de dar uma segunda ronda, mas já não temos tempo e, portanto, agradecendo a vossa participação e as respostas dos dois oradores, eu dava a palavra ao Sr. General para fechar a sessão. Só, meus queridos amigos, só 2 pontos. Primeira questão, porque é que nós estamos aqui? Eu tinha que estar aqui. Eu estive nos acordos de paz do ICS e acompanhei-os de Roma. Sei a doutrina, e já agora convido-vos a ter a disciplina de resolução de conflitos domésticos comigo. Sei a doutrina. A doutrina diz assim a doutrina, não é possível transpor a democracia assim. O tudo ou nada não funciona, tem que haver power sharing. Ora, o power sharing é garantir à partida que depois das eleições os dois estão representados no governo, é uma garantia. Segundo, garantir, por exemplo, que há também eleições ao nível provincial, porque as pessoas são mais conhecidas e os dois partidos têm mais possibilidades. Terceira possibilidade, quer dizer, as duas coisas juntas, nacionais e provinciais. Ora bom, dissesse, os dois não queriam, porque estavam convencidos, cada um deles, que iam ganhar as eleições. 8 dias antes das eleições em Angola, o embaixador António Monteiro fez o périplo por a UNITA e por a MPLA, e ambos estavam convencidos que iam ganhar as eleições. E, em Roma, a mesma coisa. Como é que é possível? Quer dizer, nós podíamos sair das conversações. Se fosse hoje, saía. Porque o resultado é este. São partidos de Estado. A que depois o Raul deu aqui uma explicação justa, que é, a seguir, o envolvimento na guerra. Savimbi não aceitou as eleições em Angola, guerra, 10 vezes mais mortes do que no nosso tempo. A mesma coisa em Moçambique, 1 milhão. E aquele partido ficou no poder, transformou-se verdadeiramente num partido de Estado. A política é difícil. Mesmo nós sabendo as doutrinas, não é verdade? É preciso depois haver a colaboração das pessoas para chegar lá. Segundo ponto, que vale a pena. Conflito agora em Cabo Delgado. Estamos aqui a cometer um erro. E eu tenho que vos dizer, em termos académicos e políticos e de companheirismo, os militares não vão resolver a situação. Ali é um problema, tem 3 aspectos. Apoio humanitário imediato às pessoas, é um aspecto essencial. O outro aspecto, para o futuro, é o desenvolvimento económico e social. Sem haver desenvolvimento económico e social em Cabo Delgado, a guerra vai continuar, porque as interferências externas vão aumentar. O uso das Forças Armadas agora é apenas temporário, superficial. Onde é que está esse plano? Ele falta. Qual deve ser a nossa intervenção, a intervenção internacional? É esta. É fazer com que se olhe para o desenvolvimento económico e social de Cabo Delgado. Sem isso, a guerra vai voltar.
Faça uma cadeira de conflitos domésticos. Um abraço. Vá.